Shalom, pessoal, uma boa tarde a todos. Vamos iniciando aqui mais uma live. E hoje eu vou estar falando então sobre a Parashá Balak. Eu vou estar abordando dois temas dentro dessa Parashá. Basicamente a questão ali de Balaão e toda a questão de como ele estava amaldiçoando o povo de Israel. E também a questão que envolve Pinhas e Zimri ali com o cessar da praga, tá? A Parashá Balak, só para quem quer saber aqui, ela vai de Números, deixa eu me ver bem certo aqui, a Parashá Balak, ok, Balak de Números, capítulo 22, versículo 2, até o capítulo 25, versículo 9 do mesmo livro. Mas antes, eu quero fazer aqui, acender uma vela, tá? E vai ser ali por Israel. Então, basicamente, a gente vai acender aqui a velinha e orar o Salmo 121, que é basicamente um salmo de proteção a Israel. Tá? Você pode estar utilizando aí qualquer livro de salmos que você tiver. Então, Salmo 121, Shir Lamalot, vou recitar ele em hebraico primeiro e posteriormente em português. Então, Shir lamalot esainai el heharim me'ain avo ezri mein Adonai ose shamayim va'aretz alitem lamot raglecha al yanum shomrecha hinei lo yanum velo ishan shomer Israel Adonai shomrecha Adonai tzricha al yad yeminecha yoman hashemesh lo yakeka vereach balayla Adonai shmorcha mikol ra ishmor et nafshecha Adonai shmorcha tzetzcha uvoecha me'ata ve'ad olam. Um cântico para a ascensão, ergo os meus olhos para o alto, de onde virá o meu auxílio, meu socorro vem do Eterno, o Criador dos céus e da terra. Ele não permitirá que resvale teu pé, pois jamais se omite aquele que te guarda. O guardião de Israel jamais descuida, jamais dorme. Deus é a tua proteção como uma sombra, te acompanha à sua destra. De dia não te molestará o sol, nem sofrerás de noite sobre o brilho da lua. O Eterno te guardará de todo mal, ele preservará a tua alma, estará sob sua proteção ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Amém. Tá? Para quem quiser fazer também de tzedakah, oferta, qualquer tipo de oferta, no caso, você pode estar usando também o código Pix de tzedakah.salva@gmail.com. Ele vai ficar aqui na descrição desse vídeo aqui no canal do YouTube, tá bem? Então, vou botar aqui essa vela só de lado aqui para não ocorrer nenhum acidente. E vamos então para o início aqui da aula da Parashá Balak, tá? A Parashá Balak, então, vamos começar aqui com a introdução, né? Quem era Balaão, ou em hebraico Bilam? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Bom, vocês podem deixar as perguntas ali, tá? E posteriormente eu vou estar respondendo. Em especial no final, se você tem alguma pergunta ali, você pode estar aguardando também para o final e repetindo ela, porque às vezes eu não consigo voltar aqui em todas as redes sociais até em cima. Então, Bilam, ou Balaão, como a gente conhece em português, não era apenas um feiticeiro ou profeta gentil qualquer. O Zohar Balak, 194a, 199b e nos escritos do Arizal, Shar HaPesukim e Likutei Torá, revelam que ele era um antitipo espiritual de Moisés, nosso rabino, né? Moshe Rabbeinu, como a gente chama em hebraico, alguém com imenso acesso aos mundos superiores, mas pelo lado impuro. Então a gente tem muito esse conceito dentro do judaísmo, que o Balaão, ele era como... Assim como Moisés era elevado pelo lado da santidade, se levantou com toda essa força pelo lado da santidade, Balaão ele era como a contraparte, né, do lado do mal. A gente já viu no Zohar Beshalach, tá, o livro do esplendor Parashá Beshalach, fala que o Eterno ele criou e cria tudo dessa forma, né? Se ele tem lá ele cria um anjo de certo nível bom, ele cria um mesmo anjo no mesmo nível, só que mal, tá? Só que, claro, isso é no processo emanatório, tá? Como vão sendo criadas as coisas. No caso, Balaão, ele era esse antitipo, ele era como uma versão má, vamos dizer assim, de Moisés. Não que ele fosse uma versão de Moisés, mas eu creio que deu para entender, né? Moisés aqui no lado da santidade, Balaão, ele conseguiu acesso aos mundos espirituais, só que pela impureza, tá?
E no Shar HaPesukim, Balak vai falar que Bilam estava na clipá correspondente a Moisés. Assim como Moisés recebeu de Netzach, da Kedushá, só deixa eu pegar aqui um esqueminha da árvore da vida para facilitar isso. Então, Moisés ele estava aqui na parte da Kedushá, tá? Balaão recebia da Netzach da Sitra Achra. A gente pode pensar, talvez, na questão da árvore da morte. No caso, o que acontece? Normalmente na Kabbalah judaica, a gente estuda isso aqui, Etz Chaim, a árvore da vida. Entretanto, tem uma outra árvore que ela é como um espelho contrário, né, que estaria abaixo, que seria o que a gente conhece como a árvore da morte, que a gente não estuda, a gente é muito assim, a gente não, porque não é interesse ali se ligar com forças de impureza. E se tem a ideia de tudo o que você estuda, você acaba de certa forma atraindo para a sua vida, se ligando um pouco aquilo. É por isso que, por exemplo, não se recomenda nada ficar falando de demônios, esse tipo de coisas, né, por muito tempo, porque isso pode acabar justamente atraindo esse tipo de energia para a sua vida. Então, Balaão era o profeta das nações, mas acessava os mundos espirituais por rachaduras, fissuras espirituais, não com permissão plena. Tá? Então, esse é o primeiro conceito que se tem sobre Balaão. E aqui o Talmud, deixa eu achar aqui a fonte certinho, aqui. Talmud Bavli Sanhedrin 105a vai falar, tá? Aqui, disse Mar Bar Rav Ash, tá? Rav Ash. Ele, Balaão, tinha relações com a sua jumenta todas as manhãs, tá? Relações íntimas. Então, qual que era o propósito disso? Ele era um bestialista. Ele tinha esse tipo de relação para se impurificar ao máximo e ter o máximo de acesso aos mundos espirituais pelo lado da impureza. No caso, ele queria se carregar mais de impureza. Assim como alguém que quer subir até o eterno, né, subir na vida espiritual, a pessoa tem que se santificar, então ela vai cuidar muito bem dessa área da vida dela. A área ali, provavelmente, que a pessoa tem que ter o maior cuidado, tá? A área da intimidade dela, da sexualidade dela. Quando você vai para a impureza é tudo ao contrário. Então você vai pegar conceitos assim bem comuns, tá? Oração no judaísmo. A oração, um dos requisitos ali, normalmente se põe ali 5 requisitos básicos, né? Que é ter evacuado tudo, estar com a bexiga, os intestinos vazios, você tá com o coração aquecido. Normalmente a gente faz isso por meio da leitura de salmos, você está também limpo, em especial as mãos, você ter feito o Netilat Yadayim, tá? Ter lavado ali as mãos. Deixa eu me lembrar mais qual outro quesito. Outro quesito com a cabeça, né? Mas aí já entra nesse mesmo quesito que é a cabeça coberta. A cabeça deve ter uma cobertura, porque as orações elas servem como sacrifício, tá? Elas substituem os sacrifícios que eram feitos no templo, e os sacerdotes no templo eles tinham que cobrir a cabeça, eles tinham que ter uma mitra, tá? Era obrigatório. E assim também o resto da vestimenta, que é o que entra aqui, ele tinha que estar coberto também, pelo menos até o cotovelo a gente pede, né? Claro, tem vezes a pessoa não consegue estar cobrindo ali até o cotovelo, mas normalmente vai se direcionar a pessoa a sempre quando ela for orar, tá? Com essa intenção de estar oferecendo ao Eterno, ela está se cobrindo ali, está usando calças, enfim, cobrir os calcanhares, uma meia, algo assim, e está pondo uma roupa um pouco mais comprida. Normalmente, né, a pessoa vai estar, o judeu, na parte da manhã, ele vai usar o talit, né? Então a gente cobre a cabeça e o talit muitas vezes ele cobre até aqui, talit gadol. E vai variar de tradição também, tá? Tem o Rabado, por exemplo, se eu não me engano, utiliza talit só depois do casamento, né? No caso do homem. Já a sefaradita vai utilizar talit a partir dos 13 anos de idade, independente de se é casado ou não, tá? Então, assim como você tem isso aí dentro da parte da santidade, você vai orar, você vai sempre mais coberto, com mais respeito. No lado da impureza, já é o contrário. Você vai ver aqueles filmes de bruxa. O que normalmente você vai ver, né? A bruxa ao redor da fogueira, todas nuas, dançando, se passando cinza no corpo, né? Pega da fogueira e se passa. Isso já fica um alerta também para você, né? Ou outras pessoas que você conhece que às vezes tem uma ideia, poxa, mas
eu estou fazendo tal prática, eu sinto uma conexão espiritual. Não é porque tem uma conexão espiritual que vem do lado da santidade, tá? Porque pelo lado da impureza você também tem um acesso à parte espiritual. E aqui Balaão, ele chegava inclusive a escutar o Eterno, tá? Quando você vai na Torá, tá ali, Yud Kei Vav Kei, né? Falava com ele, só que ele se ligava ao todo mundo espiritual pelo lado da impureza. Então é muito importante que você fique atento a isso, principalmente as pessoas que às vezes têm uma certa espiritualização e a pessoa começa, mas eu senti um dia, Deus me falou para eu ficar sem roupas e ficar rodando na presença dele, tá? Você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? É tudo assim, quando você tem algo do lado da santidade, você vai para o lado da impureza, vai ser o contrário. Entretanto, o Zohar ele sempre vai falar assim, repete algumas vezes isso, né, que a impureza, a Sitra Achra, o outro lado, as trevas, segue a santidade, assim como o macaco segue o homem. Ou seja, o macaco ele faz o quê? Ele tenta imitar o comportamento do homem, só que não é perfeito. Então, muitas coisas, às vezes, até para quem você vai pegar uma coisa messiânica. Vai lá, mas olha aqui tem o falando do Matat e tal, do Metatron, né? E parece que tem a ver com Messias e não sei o que, assim, algumas coisas ali justamente foram usurpadas do Matat, só que quando você lê o contexto geral sobre o JC, não bate, tá? Não, tem que bater 100%, não 70%, e daí tem aqueles 30% que não tem nada a ver, que justamente vai para o outro lado, tá? Enfim. Vamos continuar aqui. Agora eu quero analisar bem aqui o olhar de Balaão, tá? Porque Balaão ele utilizava o seu olhar como uma arma. Então nós vamos ver aqui primeiro em Zohar Balak 195b. Antes eu quero comentar. Se você reparar nessa paraxá, quando você for ler ela, você vai ver que Balaão ele fica trocando de lugar, né? E ele fala assim, qual que é o intuito dele, né? Para que eu possa ver eles de um ângulo diferente. Qual que era a ideia de Balaão? Ele conseguir ver algo ruim e utilizar os olhos, né? Eu falei naquela live do pão, sobre não comer o pão de quem tem os olhos maus. Balaão ele tinha muito isso do mal olhado, né? Ele carregava muito isso. Ele se carregava todo de impureza e ele conseguia amaldiçoar olhando. Tá? Então a ideia dele trocando de lugar e fazendo aqueles sacrifícios era principalmente ter um ponto de vista diferente do povo para que ele enxergasse eles de uma maneira ruim. Ele mesmo assim, visse coisas ruins e conseguisse por meio daquilo ali amaldiçoar eles. Tá? E claro, o Balaão ele também sabia exatamente as horas do dia, o momento em que a ira de Deus ela estava mais predisposta a se despertar. Na verdade, o Zohar, se eu não me engano, ele fala exatamente, tá, que ele sabia o horário ali, que durante o dia, onde a ira de Deus ela ficava ativa. Tá? Então, Zohar Balak 195b, ele olhou com olhos impuros e tentou queimar Israel com a Inhará, mal olhado, pois seu olhar era como o da serpente primordial. Então isso que Balaão carregava. Balaão não precisava tocar nem falar para destruir. Seus olhos estavam impregnados com desejo, inveja, julgamento e raiva, as raízes do Ainhará. Então, o Ain Ará, né, eu já falei várias vezes aqui sobre a questão da proteção, por que a mulher ela cobre o cabelo no judaísmo, etc. Por que você não deve ficar mostrando o que você tem dentro de casa na internet, principalmente falar dos seus planos que você ainda nem começou a fazer, você nem começou uma ideia incrível que você teve de fazer um negócio, não sei, abrir uma loja ou começar algo e você vai lá e conta para as pessoas. Isso gera dois problemas. Primeiro, a enhará da pessoa, e segundo, que a dopamina que você libera no momento que você conta, aquilo ali dá a sensação para você, daí é algo interno, como se você já estivesse realizando aquilo, o que vai te dar menos motivação posteriormente quando você tiver que de fato lutar para conquistar aquilo ali que você se propôs, tá? Então já você fica, já você tem como, enfim, um sentimento ali de que você já ganhou aquilo, né, na hora que você fala. Então, a Inhará, desejo, né, por que a mulher ela cobre o cabelo, então, no judaísmo? Por conta do que eu já falei, que o cabelo, eles são como antenas espirituais, e um homem, quando ele olha com um olhar de desejo, isso é uma espécie de Ainhará.
tá? Para a mulher, esse Ain Ará, essa energia vai ser carregada, vai entrar principalmente pelo cabelo dela. Só que como é algo masculino, uma energia masculina, normalmente vai passar pro marido dela. Então muito da cobertura do cabelo ali da mulher é até para proteger o marido, porque normalmente quando a mulher dentro de um casamento ela recebe muito cobiçada, desejada ali, essa energia de cobiça que vem do homem sobre ela acaba agindo mais, muitas vezes, no marido dela, tá? E tenta fazer o que com o marido? Como é uma energia de desejo, intuir ele justamente pro adultério, tá? Bom, inveja, né? Aquela coisa assim do... A inveja é um problema sério. A inveja é uma coisa assim, às vezes a pessoa que tem muita inveja, ela prefere ficar sem nada também para que o outro fique sem nada também, né? Ela não quer, tipo, ver o outro bem também, ou ver o outro melhor. Ela pode, ganhei 1 milhão, mas você vai lá, meu irmão ganhou 2. Ela já não gosta, ela não fica mais feliz, né, com o que ela ganha. Então, temos que cuidar com isso. Julgamento, eu costumo falar assim que toda vez, tá, que você sente de julgar alguém, falar algo sobre alguém, é que naquele momento você está também recebendo um julgamento e as suas palavras, os seus pensamentos naquele momento sobre aquela outra pessoa, na verdade eles estão sendo o seu juízo sobre você, tá? Então vamos dizer que eu comecei a pensar no fulaninho de tal, e esse cara ele é preguiçoso e não sei o que, e ele mereceria isso, 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 tá? Normalmente isso é o que vai recair sobre mim, tá? Ou no caso sobre você, o que você pensar ali da pessoa. Raiva, né? A raiva, já dizia um velho provérbio anônimo ali que sentir raiva, ódio dos outros é como ficar tomando veneno e esperar que o outro sofra, né? A raiva ali ela vai, ao passar do tempo, te dar problemas de gastrite, enfim, uma série de problemas. Às vezes a amargura muito grande, ela dá problemas até nos rins, tá? Eu me lembro uma vez uma pessoa, ela foi no médico, ela estava tendo diversos problemas familiares e o médico pediu para a pessoa assim, você tá, mas não tem muito motivo, assim, a sua alimentação está boa e tal, você está tendo algum problema emocional? Daí a pessoa começou a chorar e falou assim, eu tô, não sei o quê. Pois é, enfim, às vezes pode dar ali por conta das glândulas que você tem nos rins e tudo mais, tá? Então, isso aqui basicamente, desejo, inveja, julgamento e raiva, e claro, vai derivar para outros sentimentos negativos, são as raízes do Ain Ará. Quando o versículo diz, e Balaão viu Israel acampado segundo as suas tribos, conforme está em Números 24:2, o Zohar explica que ele tentou penetrar, tá? Nesse momento, quando ele fala que ele viu, ele tentou penetrar com o seu olhar o campo energético espiritual das tribos para quebrar a sua proteção e assim poder amaldiçoar. Isso nos ensina que o olhar com intenção impura é, por si só, uma ação espiritual destrutiva. Pessoas hoje que nutrem inveja nas redes sociais, assistem pornografia, desejam o que é do outro ou julgam severamente, tudo isso são expressões modernas do olhar de Balaão. Tá? Então a gente tem assim, como um modelo, né, do que a gente deve fazer para se aproximar pelo lado da santidade, que é Moisés. Como que a Torá ela chama Moisés? O homem mais humilde que andou sobre a face da terra. Você vê que mesmo nas litigâncias que a gente viu lá com Korah, ele falou que Deus decide entre nós. Ele era o líder ali, ele podia tomar certa ação, mas não, ele preferiu deixar nas mãos do Eterno. A gente vai ver também esse tipo de ação similar com Davi, por exemplo, quantas chances ele teve de matar ali Shaul e não matou, tá? Deixando sempre nas mãos do Eterno. Então, o terceiro ponto, a boca de Balaão, palavras como feitiçaria. Aqui a gente entra em um outro nível. Nós temos a questão dos olhos, né? Como o olhar da pessoa carrega essa força de feitiçaria. Você pode rever lá a aula sobre o pão, né, para entender bem sobre essa questão do olhar. E agora nós temos a boca também, que é algo que eu já no passado abordei, mas é bom revisar, né? Então, Balaão sabia como combinar palavras e nomes para amaldiçoar e esperava o Regacatan, instante da ira divina, tá? O Regacatan, no caso. O Arizal, em Etzchaim, Shar Ha-Yehudim, explica que há um instante minúsculo todos os dias
em que a ira divina aparece, e Balaão tentava sincronizar a sua maldição com este exato momento. Mas Hashem, Deus, em sua misericórdia, impediu que esse momento surgisse enquanto Balaão falava. Está em Bamidbar, números 23. Então Deus, na sua misericórdia, ele impediu que Balaão sequer conseguisse acessar. Ele não deixou esse horário, esse momento aparecer naquele dia. Aqui aprendemos que palavras têm poder. Murmúrios negativos, críticas ácidas, amaldiçoar alguém por raiva ou vingança, tudo isso ativa as mesmas forças impuras. O Zohar, agora, Miketz, tá? Se não me engano é o Miketz ou Mishpatim, ou provavelmente o Miketz, ele vai falar assim que você deve tomar muito cuidado com tudo que você fala, porque você nunca sabe quem está escutando. Muitas vezes você acha que você só está falando ali palavras ao vento, tá? Mas entes espirituais estão pegando aquelas palavras, tá? Então mesmo que você esteja só falando com a parede, falando mal de alguém, sentindo raiva, e essas suas palavras elas vão ser captadas, tá? E a questão é que vão ser usadas, podem e serão usadas contra vocês depois. Claro que é muito pior, tá, quando você fala diretamente para outra pessoa. Porque quando eu falo aqui sozinho, vou falar Hasve Shalom, falar mal de alguém aqui sozinho, que eu tô com raiva da pessoa, isso vai afetar outra pessoa? Vai. Entretanto, não vai afetar no nível do que seria se eu falasse para outra pessoa. Por quê? Normalmente, quando você faz Lashon Hará, você faz esse tipo de fofoca, a pessoa que escuta, ela fica com mais raiva da pessoa a qual você está falando mal do que você mesmo. Porque você conhece o lado bom da pessoa, tá? E a outra pessoa, normalmente, maior parte das vezes é um amigo ou um parente próximo apenas seu, ela vai conhecer ali pela sua boca só o lado mal. E como você está falando muitas vezes num tom assim de, essa pessoa me fez mal, o seu amigo, amiga, pai, mãe, sei lá o que for, irmão, irmã, vai ficar com mais raiva da pessoa do que você, tá? E depois é difícil, assim, você tirar isso, porque você, até às vezes foi naquele momento você ficou com raiva e tudo bem, e falou e depois esqueceu, mas a outra pessoa não, ela lembra, tá? Ela vai ficar, vai lembrar ali, então é um problema sério, então nós temos que cuidar muito com isso. E o Lashon Hará, ele tem uma questão assim que é bem difícil de retificar, porque os sábios falam que é como subir no topo de uma montanha e rasgar um travesseiro de penas, chacoalhar o vento e depois tentar pegar tudo aquilo. Porque o que acontece? Você fala mal de uma pessoa, daí a outra pessoa, essa pessoa ela vai falar para outras pessoas, e daí essas outras pessoas aí vai espalhando, vai falar para outra, é como realmente jogar um travesseiro de penas no topo de uma montanha. Então o estrago é muito difícil de ser revertido. Como que você reverte, se é o seu caso, você falou mal de alguém, você se arrepende e tudo mais? Comece a fazer Lashon Tov, né? Ter uma língua boa, falar bem dessa pessoa que você antes falou mal. É a melhor forma de retificar isso aí, tá bem? Bom, eu queria que seja até aqui, então. Outro ponto, a jumenta, tá? A jumenta de Balaão lá, dando aquele sermão nele, né? Aqui é uma metáfora para uma metáfora do Nefesh na Klipá. A Nefesh, gente, é o nível mais baixo de alma, tá? É aquele nível que fala dentro de Levítico, né? O sangue do animal você não deve comer porque o sangue é a alma do animal. Isso é o nível de Nefesh, tá? Nós temos 5 níveis de alma. São Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá e Eridá. Hayá, por exemplo, é o que muitas pessoas conhecem como aura, tá? Ela fica mais em volta da pessoa, um nível muito mais elevado de alma. E Eridá é um nível assim que praticamente, na verdade, o pessoal diz assim que só o Messias vai atingir perfeitamente, que é um nível de unidade, errado, um com Deus, tá? E quando ele acessa, todos os outros acessam também, acabam sendo um com o eterno, tá? Esse nível de alma, todos têm, mas assim nós vamos acessando eles ao longo da vida. O nível de Nefesh, então, ele é o nível mais básico, ele é o nível que sustenta o corpo. Ele é o nível que vai fazer com que você queira ir atrás de comer, beber, dormir, e ter relações íntimas, tá? No caso, tudo que tem a ver com o corpo. No jejum, por exemplo, o que é o jejum? O jejum, basicamente, você está deixando a Nefesh, o jejum ele é necessário quando a Nefesh está com
muita força e principalmente muita impureza. Então você tem que abaixar um pouco ela para liberar um pouco mais a sua Neshama, tá? Que é a parte mais intelectual da alma, que fala do morim, do cérebro da pessoa. O Ruach, que é normalmente traduzido nas Bíblias como espírito, tá? Ele é o nível que está mais ligado às emoções e à fala da pessoa. Por isso, quando você lê um livro que alguém escreveu ou escuta as palavras de alguém, você está absorvendo Ruach da pessoa. Isso explica porque você muitas vezes escutou alguém que tinha uma mensagem aparentemente legal, mas depois você ficou se sentindo mal, tá? Assim, com raiva, com ódio, algo do tipo, e a pessoa muitas vezes ela nem falou algo assim com raiva ou ódio, mas no Ruach que ela está lançando, é o Ruach dela. Então isso está implícito, né, está colado nessa parte da alma dela, do Ruach dela, e você absorveu um pouco do Ruach dela. Tá? Então, a Nefesh aqui é a parte mais baixa da alma, ela se preocupa só com esse ponto. Quando você vai para um animal, o animal normalmente ele vai ter até o terceiro nível de Nefesh, tá? Não é nem o terceiro, tem 4 níveis de Nefesh, o homem tem os 4, e tem todos os outros níveis de alma acima desses. Os anjos, eles não têm até os 5 níveis como o homem, tá? Eles ficam abaixo do homem. O homem ele tem essa questão, que ele pode estar tão baixo como um animal, que é o caso que a gente vai ver aqui de Bilam, e ele pode estar tão elevado acima de um anjo. Por isso que os anjos querem tanto ajudar o ser humano a se elevar, porque através do homem eles conseguem ter acesso a níveis maiores, tá? Só que, claro, a maior parte das pessoas estão a níveis, tem acesso aos níveis das suas próprias almas abaixo do que o dos anjos, tá? E tem outra questão também que vai falar no Shareik do Chá, tá? Do Raim Vital, que você, assim como você puxa, você pode acessar níveis de alma da sua alma e puxar níveis de alma da árvore da vida, você pode puxar também da árvore da morte. É exatamente o que faz um feiticeiro quando ele se impurifica. Ele tenta puxar níveis de alma negativos, às vezes almas de outras pessoas, de almas de demônios, enfim, de Shetimas, e quem se ligar a ele para dar-lhe certos poderes sobrenaturais para ele. Então, o Zohar Balak 199a vai falar que a jumenta via o que Balaão não via. Ela estava conectada ao mundo animal, que é o mundo mais baixo, e seu Nefesh despertou mais do que o de Balaão. Para você ver quão baixo o Balaão ele estava, a jumenta, que tem só uma Nefesh de mundo de terceiro nível, né, e não teria todos os outros níveis de alma, ela conseguiu ver mais do que o Balaão ali. Então, o Arizal, tá, o Rabino Yitzhak Luria, no Liktei Torá, ele ensina que a jumenta simboliza o nível mais básico da alma, a Nefesh. Mas Balaão estava tão corrompido que até esse nível estava em desequilíbrio nele. O episódio é um espelho. Balaão monta sobre a jumenta, ou seja, tenta dominar a matéria com impureza. Mas ela fala e o repreende. A própria matéria grita contra ele, como o corpo de uma pessoa que adoece quando está sendo usado para fins negativos, tá? Então aqui isso aqui tudo que acontece, a jumenta também pode ser visto como uma metáfora de a própria matéria, tá tão perdido que a matéria vem ali te trazer um ensinamento. Isso é sobretudo verdade na questão das doenças e problemas que nós temos. A pessoa está com um problema em uma certa área da vida dela, muito nos intestinos, muito nos pulmões. O que está ligado isso, né? Você tem, por exemplo, o pulmão direito e esquerdo estão ligados a Hesed e Gevurah, o coração está ligado a Tiferet, né? A emanação central aqui. O Hod Netzach estão ligados ao rim esquerdo e direito. E o Yesod está ligado ali à parte da bexiga e do órgão reprodutor da pessoa, tá? Sim, o que acontece, tá? Ali a pergunta. Os braços, tá? A emanação em si de Hesed, por exemplo, ela está ligada ao pulmão direito. O braço ele é mais como uma extensão, tá? A mesma coisa vale para Gevurah. O pulmão esquerdo ele está ligado a Gevurah, realmente, de forma mais intensa. Tá? Então,
O que que isso nos mostra? Hesed Gevurah é bondade e força, julgamento, né? Hesed, bondade, Gevurah, força, juízo. Então isso se trata das emoções da pessoa, como a pessoa julga, como ela vê e tudo mais, o coração no centro, o coração até aquela questão da autoestima, falando de Tiferet, que pesa entre o julgamento e a bondade extrema, né? Por isso que Tiferet é muitas vezes traduzido como misericórdia, né? Ou beleza também, porque você que há uma beleza na misericórdia. A misericórdia, a piedade, não é uma ausência de julgamento, mas sim ao julgamento, entretanto, tende-se sempre um pouco mais para o lado da direita, tanto que o pulmão direito é normalmente o quê? Um pouquinho maior que o pulmão esquerdo. Isso nos ensina a própria anatomia, que nós devemos sempre julgar, mas pender um pouquinho mais para a direita, tá? Então você faz o julgamento sobre algo, mas você tem a opção de julgar sempre para o mal ou sempre para o bem, ou ficar num julgamento mais sadio, que é realmente fazer um peso. Às vezes você vai ter que aplicar um castigo num filho, numa filha, por exemplo, e às vezes você está sendo muito severo, e você tem que ir um pouco mais para o lado da misericórdia, tá? A Torá fala, né? Essa é a minha Torá e nela se mantereis. Você não deve ir nem para a direita nem para a esquerda, porque quando você tenta ir só pela esquerda ou só pela direita, em ambos os casos, tá? Você vai ter problema com impureza. Você vai atrair tumá para sua vida. Então, assim, quando você tem algum problema, sei lá, no pulmão, algo assim, coração, está ligado normalmente a Sefirah ali, o sentimento que você está tendo ali, enfim, está com algum problema, tá? A mesma coisa para os rins ali, ligado a Netz, a roda, a parte íntima. E uma coisa que se tem um conceito dentro da Kabbalah é que quando você não está cumprindo com o seu chamado, tá? A gente vê isso muito por meio do mapa da alma. Para quem tiver interesse, depois eu faço o mapa da alma, tá? O pessoal veio, algumas pessoas me pedir, você ainda está fazendo, não sei o que, sim, faço, tá? É só me chamar ali no número de WhatsApp. O que acontece? Quando você não está cumprindo com o seu chamado, que a gente vê ali por meio da árvore da vida, que a gente faz vê tudo sobre a vida da pessoa, a sua própria alma, ela começa a matar o seu corpo. Porque como você não está cumprindo com o seu chamado, você começa a adoecer, entende? Porque não há sentido ali para sua alma permanecer, ficar mais tempo ali. Você não está cumprindo, eu tenho que pegar e sair daqui, desencarnar e, enfim, para voltar depois e acabar ali realmente fazer a minha missão, né? Então esse é um dos pontos, às vezes, porque a pessoa adoece. E claro, outras coisas, como a pessoa está cometendo alguma transgressão em uma área específica, normalmente é tudo meio interligado, né? A pessoa tem uma transgressão em uma área específica. Falei na hora de achar, né, na escola ali, eu falei um pouco, postei hoje sobre a questão do choro. O choro, às vezes quando tu vai ler dentro da parte da Kabbalah, o pessoal só pega a parte boa. O choro tem uma questão assim, eu estou lendo um livro aqui, eu estou lendo o Zohar, né, o livro do esplendor, e de repente eu chego a um novo nível de consciência. O Arizal, ele fala que quando você chora, vem essa lágrima assim durante o estudo ou durante uma oração mais profunda, ele é porque muitas vezes vem um nível de luz, um nível de entendimento, conhecimento que você não tinha capacidade de absorver. Então aquilo sai em forma de lágrimas. Entretanto, tá? Nem tudo são flores. Às vezes, na maior parte das vezes, na verdade, é o contrário, tá? Porque normalmente a clipar, as cascas, elas tentam se alimentar do choro, principalmente quando ele tem um choro de autocomiseração, de se jogar para baixo, tá? Você acaba abrindo portais negativos ali e você acaba tendo uma série de problemas. Isso é muito comum, tá? Nas pessoas que eu atendo, assim, que muitas vezes vêm da religião cristã, né? Que a pessoa tem um costume que creio que todo mundo que passou pelo cristianismo e teve uma vida, vamos dizer assim, de oração ali dentro, acabou desenvolvendo um pouco por conta do dogma que é passado, aquela coisa de ficar chorando, eu não mereço nada, eu merecia estar morto, eu só estou morto, eu só estou vivo porque o JC, não sei o que, morreu e tal, e isso vai te jogando para baixo, tá? O Zohar, ele fala que quando você tem esse tipo de sentimento, de uma visão negativa sobre si mesmo, isso você está tendo o Ayin Ará mais forte que alguém pode ter sobre você, que é o seu
próprio, tá? E você está se ligando a Gevurah, né? Principalmente a Gevurah da árvore da morte. Quanto mais você fica nisso, mais você se liga a Gevurah da árvore da morte. Também há outras coisas, como às vezes um sentimento de maior espiritualidade por estar chorando, tá? Isso é uma espécie de vaidade, tem que cuidar muito isso. Também já vi questões de riso excessivo, né? Riso excessivo, riso descontrolado, como normalmente acompanha esses choros em êxtase que o pessoal tem ali em algumas práticas religiosas, também é considerado perigoso e problemático, né? O Talmud em Brachot 31a ele já dizia que o riso ele quebra o corpo, tá? Enfim, cuidados que você tem que ter ali na sua prática espiritual diária, tá? Deixa eu ver. Uhum. Deixa eu puxar aqui o. Ok. Perfeito. Então vamos para um próximo ponto 5 aqui. Balaão e a sua sexualidade. O Zohar afirma que Balaão mantinha relação. Não. Tá. O Zohar afirma que Balaão mantinha relações íntimas com a sua jumenta, um ato espiritual de extrema corrupção. Então, Zohar Balak 199a, isso aqui 199a é a página, tá? Para quem não sabe. E ele dormia com a jumenta, pois desejava a união com a clipá que ele mesmo nutria. Isso não é apenas uma bestialidade literal, mas o símbolo de alguém que escraviza seu poder espiritual, seu Yesod, que é a parte íntima da pessoa. Yesod é o que eu acabei de falar, a parte do órgão íntimo da pessoa. A pessoa escraviza o seu poder espiritual, seu Yesod, para as forças da Sitra Ahara, tá? Como você conduz a sua vida íntima vai definir muito com o que você está se ligando. A pessoa pode dizer ali o religiosa que é e tal, tem que ver essa parte, onde que ela está se ligando. Não importa se tem, parece que tem sentimentos bons, parece que tem pensamentos ali, ideias legais, tem que ver sempre essa parte, tá? Normalmente a questão de Amalek, ela está muito ligada também a ter uma certa fofura, vamos dizer assim, não nos sentimentos, mas na moralidade, tá? Entretanto, essa parte aqui é algo que nós temos que avaliar, tá? Então, isso não é uma bestialidade apenas literal, mas um símbolo de alguém que escraviza o seu poder espiritual, a Sitra Achra, ok? Então, deixa eu ver aqui. Então, o que seria problema hoje, né? Além, claro, você vai para certas partes do país, é bem comum isso, né? Como assim, já atendi muitas pessoas ali do Nordeste, homens, muitas vezes têm problema, ali tiveram realmente ali problemas de zootracinfilia, né? Enfim, com diversos animais, não vale a pena citar, né? Mas então, outros exemplos são a relação íntima fora de uma aliança espiritual, fora de um casamento, no caso, a turbação crônica, né, a pessoa, ou qualquer tipo, tá? Isso aí você libera diretamente energia para o outro lado, pornografia também é um problema, relações que se alimentam apenas de desejo e domínio. Isso aqui, tá? É até dentro de um casamento, porque às vezes a pessoa acha que porque está dentro de um casamento está tudo certo, e não é bem assim. Tem que ver os desejos, como que estão surgindo esses desejos, como estão sendo praticadas as coisas ali dentro. É claro, tem coisas que não dá para falar assim aqui numa live pública, mas
tem que tomar muito cuidado, tá? Porque isso é uma coisa que o pessoal se engana muito, às vezes acha que porque tá dentro ali de um casamento tá tudo certo, tá tudo legal, e não é bem assim, tá? Você tem também coisas ali que você tem que tomar cuidado. O maior cuidado básico, assim, que a Bíblia, a Torá, vai trazer pra gente é não manter as relações íntimas quando a mulher ela está no seu período menstrual, tá? Isso aí traz uma clipá severa ali pros dois, é um problema seríssimo. Tudo isso são formas modernas do que a gente chamaria aqui de montar a jumenta, usar o corpo para fortalecer forças que depois se voltam contra você. Tá? Então isso muitas vezes a pessoa vai de atrás dessa luxúria e tudo mais. E é algo crônico, né? Você vai ver a pessoa que ela tem um problema numa área, é algo que vai cada vez aumentando, aumentando, aumentando. Ela tem ali alguma questão de um fetiche, algo assim, e daí ela faz aquilo e ela quer mais e mais e mais, e vai ficando cada vez mais estranha a coisa. Tá? Então, cuidem com isso, Balaão e o Conselho de Chittim. Então aqui a gente vai para um dos principais pontos, né? Essa paraxá ela envolve muito essa questão toda da sexualidade, né? Então, sem conseguir amaldiçoar, Balaão dá um conselho letal para Balac. Isso está em Números 31:16. Eis que elas, por conselho de Balaão, fizeram Israel transgredir contra Hashem, contra Deus. No Zohar 199b, Balaão disse: o Deus deles odeia Zma, luxúria. Tá? Ou em outras traduções vem também promiscuidade, pecado sexual. Então ele disse: faça-os pecar com as mulheres de Midian e ele os abandonará. Tá? Aqui é tão interessante a questão que quando vocês foram vocês foram, quando vocês forem ler, ou para aqueles que leram no passado, né? Vocês vão ver que as mulheres aqui de Midian, primeiro elas dão comida, elas dão assim refeição ali para o povo de Israel, né? Porque o que acontece? Para eles poderem de fato se prostituir, entrar naquela idolatria, que era no caso de Baal Peor, a maior oferenda que você tinha para essa idolatria, né, essa estátua, era defecar na frente dela. E como o povo estava comendo maná, tá, o man no deserto, eles não saía nada, eles não defecavam, porque ele era totalmente absorvido como um alimento espiritual, ele nutria totalmente o corpo e a alma. Então eles não saía nada. Então, quando eles foram ali, enfim, para se juntar com elas, foram seduzidos, primeiro eles comeram dos banquetes delas, tá? Comeram da comida delas. Então, eles foram lá, praticaram a idolatria, né? Fizeram a oferenda de excremento lá para divindade, entre 10 mil aspas aqui. E então, posterior a isso, eles começaram a ter relações ali, né? Que era bem ali naquela sujeira, enfim, da idolatria e trouxe um problema seríssimo para Israel, né? Uma praga posteriormente. Então, vamos para a próxima parte aqui. Cadê? Perfeito. Cadê? Agora eu quero falar um pouco. Bom, creio que ficou bem compreendida essa parte. Deixa eu ver se tem só alguma pergunta antes de eu ir para a próxima parte. Marquinhos, olha só. Primeiro, eu não acredito em JC, nem como Messias, nem como Deus, nem como nada, mas não há nenhum problema nessa questão de ajudar os órfãos e viúvas. E não sei onde você está vendo problema nisso, tá? Na verdade, quando você vai para a questão da destruição de Israel, muitas vezes o que é citado pelos profetas, né? Vocês esqueceram do pobre, da viúva, do órfão, do necessitado, do estrangeiro, enfim. Então, não sei de onde, o que você analisou aí que, enfim, que vai contra a questão de ajudar os órfãos, viúvas, necessitados e tudo mais, tá? Deixa eu achar aqui. Isso que eu queria falar um pouco sobre Zimri e Pinhas. Ok.
Bom, a pergunta aqui, você está lendo a Torá, ou o Midrash, ou algum livro santo, assim? Olha, assim, o Midrash ele vai estar mais justamente no terceiro nível de interpretação, né? Que eu aconselho todo mundo que está entrando nos estudos da Torá a começar pelo Midrash. É bom, tá? Porque as histórias dele são de um caráter mais moral, mais leve, tá? Justamente o terceiro nível, Midrash, tá? Nesse nível de interpretação, por exemplo, é o que você vai ter ali, mau instinto, bom instinto, tá dentro da pessoa e tudo mais. E quando a gente vai mais para conceitos do Soda, né, o quarto nível ali, onde entra a Kabbalah, você vai ver que realmente não é só algo ali, a vontade mal, boa da pessoa, que realmente tem, por exemplo, entes espirituais, tá? Mas enfim, a Torá, para quem não sabe, são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? De qualquer Bíblia ali, na linguagem tradicional ali, o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? Deixa eu ver aqui. O Zohar é ótimo. Ok. Não, o Antigo Testamento, como se tem no cristianismo, é o que a gente chama de Tanar, tá? A Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia. O Tanar, o que é o Tanar? É o que a gente chama de Torá, o Tav ali, ele vem de Torá, daí você vai ter depois Neviim, que são os livros dos profetas, e posteriormente você vai ter também o Ketuvim, que são os escritos, né, que vão ser provérbios, salmos, como é que é o nome em português? Eclesiastes, tá? Esses livros, o livro de o Megillat Esther, tá? Então, essas três letras vão formar o que a gente conhece como Tanakh, tá? Você pode ver aqui, ó. Isso aqui é um Tanakh, né? O Tanakh é basicamente o que a gente chama de o que se chama de Antigo Testamento no cristianismo. Você vai ter o Tav aqui de Torá, o Nun de Nevim, dos profetas, e aqui o Raf de Ketuvim. Tá? Claro que o Raf aqui, quando ele está no final, ele não vai ficar com esse som de K, mas assim de R, igual do Het. Tá bem? Então, Tanakh. Ok. A barba atrai uma energia de Hesed, tá? De misericórdia, abundância, enfim. Ok. Como corrigir e retificar o pecado de relações íntimas no período menstrual? Você pode começar pelo Tikkun Yesod, tá? Tá ali dentro dos grupos, ou creio que até no link da minha bio você pode entrar tanto no grupo de Telegram quanto no WhatsApp. Creio que no grupo do Telegram tem aqui postar lá, tá? É bom que vocês entrem nos dois, porque o que é que acontece? É postado muito conteúdo ali, e no WhatsApp você só tem acesso aos conteúdos que vão entrar a partir do momento que vocês entraram, tá? E no Telegram não. Se vocês entrarem agora, vocês vão ter acesso aos conteúdos que foram postados no mês passado, tá? Fica lá tudo, né? Vocês têm acesso a tudo, tá? Então, começa pelo Tikkun Yesod e se propõe aí uma vez por dia fazer o Tikkun Haklali. Tikkun Yesod não precisa ser todo dia, e você vai citar, claro, a relação por relação que você teve e fazer um Tikkun Haklali para cada relação, ok? Tá nos links da bio, tá? Tanto aqui no YouTube quanto no TikTok, aqui no Instagram. Você entra no link ali da bio do perfil, vai ter um link, tá? Você clica ali vai estar os grupos de WhatsApp, de Telegram, as outras redes sociais, os cursos, vai ter tudo ali. É tudo em um link só. Então, vamos para a segunda parte aqui da aula, que seria falar sobre Zimri, né? E Pinhas. A batalha contra a clipá do desejo sexual e a restauração do canal de luz. Contexto: o conselho de Balaão. Após não conseguir amaldiçoar Israel com palavras, Balaão dá o pior conselho espiritual da Torá. Eis que estas mulheres de Midian foram causa de tropeço para os filhos de Israel, por conselho de Balaão. O plano, basicamente, enviar mulheres midianitas e moabitas para seduzir os homens de Israel. Introduzir por meio do ato sexual a idolatria de Peor, no caso de Baal Peor, como acabei de explicar, um culto de abjeção que envolvia defecar diante do ídolo.
Zohar Balak 199b de novo, né? Essa página aqui é 199b basicamente a base da aula, né? O fundamento aqui dessa aula. Então, Balaão conhecia os caminhos do alto e do baixo, sabia que quando Israel peca com zimá, com luxúria, ou promiscuidade, enfim, veja que luxúria também, às vezes você pode estar dentro de um casamento e ter problema com isso, tá? A presença divina se retira, no caso a Shekhinah se retira. A Shekhinah, ela não habita onde há impureza. Tá? A gente já falou aqui em outras aulas que um dos momentos em que a Shekhinah se manifesta é durante o ato de intimidade do casal, se há santidade e pureza. Se não há pureza, se há qualquer traço de luxúria, ela se retira e vem um espírito de tumá, tá? Sobre aquele altar, porque a relação íntima ela é isso, ela é um altar, você está oferecendo algo ali. Então, a presença divina, a Shekhinah se retira e as forças da esquerda dominam, tá? O Zohar ele traz muito esse conceito de que o mal ele vem da esquerda, tá? Então aqui vamos para Zimri e Cosbi, né? O Cosbi, o desejo que rasga o céu. Então, Zimri, o líder da tribo de Shimshon, traz Cosbi, princesa de Midian, à vista de Moisés e de toda a congregação para desafiá-los abertamente. Aqui até tem comentaristas, tá, que eles vão falar que o intuito dessa princesa veio outros homens ali querer ter relação com ela, mas ela queria ter relação com Moisés. A ideia dela era ter a relação com ele, porque ele era o líder. E como aqui o Zimri, ele estava muito cercado de gente, porque ele era líder da tribo de Shimshon, ela pensou que o Zimri fosse, na verdade, Moshe. Por isso que ela foi com ele, né? Então, eis que veio um homem dos filhos de Israel com uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a comunidade. Isso está em Números 25:6 ou Bamidbar 25:6, né, na linguagem hebraica. Então, segundo o Ari, ele vai falar em Sha'ar HaGilgulim, o portal das reencarnações, no capítulo 36, que Zimri era uma reencarnação de Shimon, o filho de Yaakov, que no episódio com Diná caiu em violência contra Sherrin. Agora ele retorna para enfrentar o seu tikkun e novamente ele erra. Zimri caiu na mesma falha, desejar o proibido e por orgulho tribal acreditava poder santificar este ato. A gravidade do pecado. O pecado de Zimri não era apenas a luxúria, é a tentativa de misturar a Kedushá, a santidade, com clipá, com impureza, uma união proibida entre o tzadik e a prostituta espiritual. O Midrash diz que Zimri veio com Cosbi e desafiou Moisés. Daí aqui é uma citação do Midrash, daí, esta é proibida ou permitida? É uma pergunta. Se você diz que é proibida, quem te permitiu casar com Tzípora? Né? Então, para quem não lembra, a primeira esposa ali de Moisés, Tzípora, né, o Zípora, acho que fica em português, ela era filha de Itró, o Jetro em português. E Jetro, ele era o maior sacerdote pagão daquela região, tá? Ele era o maior sacerdote ali e posteriormente, justamente na Paraxá que leva o nome dele, Jetro, ele se converte. Quando que ele se converte de fato ao Deus de Israel, né, o Todo-Poderoso, Criador de tudo? Quando ele vem lá no deserto dar aquele conselho para Moisés, tá, sobre dividir lá as tarefas, porque ele estava atendendo todo mundo e se cansando demais. Então o Zimri, ele afronta Moisés com isso, né? Quem te permitiu casar com Sípora? Ou seja, ele questionou Moisés com insolência, querendo justificar seu desejo com argumentos pseudo-sagrados. Não é que eu estou falando errado. Moshe é como se diz Moisés em hebraico, tá? Moshe. Assim como a gente tem Itró, que daí vai ser traduzido para Jetro, enfim, e demais nomes. Então, Pinhas, né, filho de Elazar, levantou-se do meio da congregação e tomou uma lança em sua mão e transpassou os dois. Isso está em Números 25, 7 ao 8. Agora, o Pinhas, eu não me lembro como fica o nome dele em português, tá?
Eu realmente não me lembro. Então, Zohar Balak 199b. Naquele momento, o julgamento havia subido até o trono superior, mas Pinhas cortou a acusação ao cortar a união da clipá. O que Pinhas de fato consertou aqui? O Arizal, Rabino Itzhak Luria, explica que Pinhas unificou os mundos superiores, restaurando o fluxo entre Zeir Anpin e Malhut. Tá? A Zeir Anpin, a gente fala de face curta, face pequena, se refere a essas 6 sefirot de cima. Tá? Muitas vezes é também relacionado muito aqui a Tiferet, porque é o centro e tudo mais. E Malhut é aqui o Nukva. Em algumas traduções do Zohar aparece aqui a última Sefirah, que justamente aqui é a marronzinha que recebe o nome de Malhut. Então ele restaura o fluxo. O que acontece? O nosso mundo ele recebe toda a abundância de cima por Yesod, tá? E o nosso mundo ele é uma parte ínfima aqui de Malhut. Nesse Malhut a gente tem muito mundo espiritual ainda. Acho que é 0,1% de Malhut é realmente assim físico. O resto ainda tem é espiritual, tá? A gente vê isso principalmente calculando agora. Não me lembro se é no Etzraim. No Etzraim certamente aparece isso, mas acho que no Shareik do Chá você já consegue ter uma boa noção, tá, da formação disso. Mas principalmente no Etzraim. O Etzraim tem várias partes ali que nem em português estão, então a gente tem que se esforçar um pouco mais ali no hebraico. Então ele unifica, tá? Porque o que acontece? Quando você tem um pecado de índole sexual, você corta o fluxo, você corta isso aqui, tá? A pessoa macula o Yesod, no caso ali ele estava fazendo uma mácula mais geral, como líder um líder ali dentro do povo, então corta o fluxo de bênção, né? Isso é, por exemplo, visto dentro de um casamento, quando há pecado na intimidade, ou na vida de uma pessoa qualquer, quando a pessoa tem algum tipo de pecado, ela sabendo ou não, porque às vezes a pessoa acha que, normalmente a pessoa que acha que é mais santa, que não tem pecado nenhum, é que tem mais problemas, né? Eu canso de receber assim, pessoas, Gustavo, tem como uma pessoa ser totalmente perfeita, fazer tudo certo, não ter um erro e dar tudo errado, porque eu vou te dizer exatamente esse é o meu caso. Ou outra versão, né? Mas Gustavo, faço tudo certo, isso que tu tá falando tá errado, porque eu faço tudo certo, eu não tenho um pecado, nada, e as coisas só dão errado para mim. Essa própria maneira de pensar já mostra o quão errado a pessoa está, porque a pessoa que ela realmente está num processo de techuvá, de restauração, ela nunca vai ter isso, ela sempre vê algo a melhorar, tá? Ela sempre vai ver assim, as atitudes, o próprio fato de ver, poxa, aconteceu algo errado na minha vida, o que normalmente uma pessoa que ela é mais justa ela vai fazer? Ela não vai olhar aquilo como uma obra do acaso, ela vai ver, poxa, eu devo ter feito algo de errado, que recaiu sobre mim, ou isso é um propósito divino para trazer um bem sobre a minha vida. É assim que a pessoa que ela está caminhando para níveis de justiça em Deus, ela vai ver as coisas. Jamais, assim, eu sou super santo, não tenho nenhum erro e tudo dá errado para mim, ok? Então, basicamente, no Likutei Torá, Balak vai falar que Pinhas restaurou o Brit, o pacto de Yesod, e por isso recebeu o Brit Shalom, uma aliança de paz, ou uma aliança aqui com Zeir Anpin, né, com a parte aqui em cima da manifestação de Deus aqui superior. O Brit Shalom, o selo de Yesod. A Torá escreve Shalom como um vav cortado. Shalom indicando que, embora tenha havido separação, a rachadura ainda permanece até o final da história. Esse vav cortado também representa o órgão reprodutor masculino, Yesod, onde a rachadura foi curada por Pinhas. E daí vai estar escrito em números aqui, ele terá sua descendência após ele a aliança do sacerdócio eterno. E depois nos livros, o que acontece? Sacerdócio eterno. Quem que é Pinhas? Tá? Aqui um ponto. Pinhas, posteriormente, ele vai reencarnar para fazer outra parte do seu tikkun como Elial Hanavi, Elias o profeta. E Elial, o anjo do destino dele, né, alguns cabalistas chamam dessa forma, ele é um anjo que se chama Sandalphon.
que é responsável por levar as orações até Deus, e ele é muito bondoso com a gente, né? Porque ele esconde os nossos maus atos, né? E leva as nossas orações e tudo mais perante a Deus, né? Então um dos conceitos aqui do sacerdócio, né, eterno aqui de Shalom é esse, tá? Bom, até aqui tá bom, tá? Não, não tem necessidade de passar mais, já foi um bom tempo de aula para digerir. Ok, deixa eu ver. Deixa eu ver. O grupo do Telegram está no link na bio, tá? O grupo acho que ficou com o meu nome mesmo. Então pode procurar pelo meu nome em qualquer rede social. E por que eu faço assim? Porque fica mais fácil, tá? Eu já tentei no passado botar outros nomes e ninguém acha, né? É a mesma coisa criar canal no YouTube, daí o pessoal acaba botando, canal da vida espiritual, sei lá, canal do espiritual, e daí ninguém acha aquilo ali, porque depois o pessoal vai procurar o seu nome. Então, o que as clipot podem trazer para a vida de uma pessoa? Bom, tudo de ruim, né? É muita coisa. Desde doença, afastamento de Deus, assim, cegueira. Depende muito do tipo de clipar que a pessoa tem sobre a vida dela. Coração duro, tá? Ok. O que acontece, né? Ah, O messianismo, enfim, dentro dessa ideia, o judaísmo messiânico e tudo mais, do meu ponto de vista, ele se assemelha, tá? Mais ao cristianismo, muito mais por conta dos fundamentos, dos conceitos, assim, do que do judaísmo ortodoxo, por exemplo. Isso assim, para quem já, né, estudou um pouco as duas, viu como é que funciona, você vai ter, por exemplo, no judaísmo ortodoxo muito presente a questão de reencarnação, já no judaísmo messiânico ser totalmente negado, enfim, como eu falei, assim, quando você pega certas coisas de dentro do Zohar, né? Eu já vi, o rabino messiânico vem tentar dizer que o JC lá é o Messias utilizando o Zohar, e daí ele cita lá o Metatron. Mano, o Matat tá falando dentro do Zohar também que ele era Enoch, então o JC é Enoch também. Mas enfim, só que daí quando você lê o conceito todo, tá? Não bate nada, não casa, são coisas totalmente diferentes. Só para começar, tá? O Zohar ele traz aí, as ideias das eras messiânicas, dos dois messias que virão sobre Israel, e é depois que já veio ali, já teria vindo o JC. Então, quando Shimon Bar Yochai escreve esses textos, então não tem como bater. Como que ele vai falar quando o Messias vir daqui tantas eras? Por que ele não cita, então, ali dentro do Zohar? Tá? São assim, o pessoal pega e faz um unidunité ali, mesma coisa que eles acusam o cristianismo de fazer com o resto dos mandamentos da Torá. E, enfim, é algo que eu não creio que vale a pena abordar de uma forma mais intensa. Mas é assim, uma série de coisas ali que não bate. Você pega uma parte da Torá oral, não, enfim, não, aqui, eu uso isso aqui, mas você vai mais para frente, já não bate, né? Então o pessoal nem fala disso. Tanto que assim, o Zohar, por exemplo, acho que aqueles grupos que se denominam judeus nazarenos ou algo assim, que também é uma. Poxa, eles têm toda a idolatria do cristianismo, acreditam que o JC é Deus, isso não figura dentro do judaísmo, o Messias ser Deus, tá? Inclusive, eles não chamam o Zohar, por exemplo, de livro sagrado, assim como diversos outros livros judaicos, eles não vão falar o Zohar HaKadosh, o Santo Zohar. Por quê? Porque sabe que justamente dentro daquele livro tem coisas que parecem estar falando do JC, justamente porque uma das coisas que se fez com essa imagem messiânica pagã é tomar conceitos do Messias judaico e mesclar lá com Mitra, né, a divindade romana pagã, o deus Sol, que você vai lá na divindade
mitraica, né, pagã romana, você vai ver tudo que você vê no JC, você vê lá. Tá? Ainda mais se você for lá para Babilônia e você pegar Tammuz, você vai ver ainda mais. O cara morre, luta contra o deus da morte, fica 3 meses morto, ressuscita. Ezequiel fala, né, aqueles que choram por Tammuz, enfim, toda essa questão. Né? Então, não são coisas imissíveis, tá? Isso aí, quando você ainda não tem uma certa base de estudo, até parece que tá certo, mas você vai estudando, estudando, cada vez você vai ver que é tipo um castelinho de cartas, tá? Que não se mantém. Tá? Perfeito, então pessoal, são apenas essas as perguntas. Essa aula aqui depois ela vai ficar também dentro do YouTube, ok? Agradeço muito a presença de todos e até mais. Vou estar desligando aqui. Agradeço muito. Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci de responder. Tá aqui em cima. Eu vejo assim a ideia ali de, entre mil aspas, de novo, o Novo Testamento. Pega basicamente, quando você analisa os escritos judaicos, muitos escritos do segundo século, né, de sábios do segundo século, diria uns 10, assim, você vê frases assim que são realmente judaicas, entretanto mescladas com o paganismo romano, né, como a ideia de um Messias que nasce de uma virgem, a qual não figura na Torá, como eu já expliquei aqui, que é uma interpretação errada, tá? A palavra que é traduzida lá como virgem seria donzela, tem uma palavra específica para virgem, né? Alma e Betulá. Uma é virgem, outra é donzela. Então, para que traduzir isso ali como virgem? Né? Para bater lá com a história do Mitra, lá do deus romano, que nasce de uma virgem, realmente. Então, ou enfim, ou o deus babilônio também, que ele não nasce de uma virgem, mas ele nasce sem coito, tá? E diversas outras divindades ali pagãs dentro da história, ok? Então eu vejo tem coisas ali que realmente bate um pouco com até o que os sábios do segundo século disseram. Só que se você analisar os escritos mais antigos dos ditos evangelhos, enfim, estão todos em grego, tá? Todos em grego. E são os fragmentos mais antigos que você acha são também do segundo século em grego, tá? Por que não é aramaico, hebraico? Né? O pessoal de tenta, foi escrito em aramaico, tá? Então por que não tem um fragmento em aramaico? Né? Porque está tudo em grego e do segundo século. Né? Estranho isso aí, já que o grego era uma língua quase demonizada assim pelos judeus da época. Tá? Perfeito, pessoal. Agradeço muito a presença de todos aqui. Agora eu vou ter que ir e até mais. Tchau para o pessoal do Instagram. E adeus também para o pessoal aqui do YouTube. Tchau, tchau. E também o pessoal do TikTok. Até mais.